Amigos, amigas, muito boa noite. É sempre uma alegria nós estarmos reunidos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Realmente, quando a Sabrina falou em relação ao acaso, eu costumo pegar do nosso saudoso Hermínio Corrêa de Miranda, que você deve conhecer, das suas 50, pelo menos alguma das obras dele, um dos maiores estudiosos espíritas que nós tivemos a oportunidade de ter entre nós, desencarnado em 1993, que ele dizia que... Desculpa. Nada, que isso, por favor. Ele dizia que acaso é o pseudônimo que Deus usa quando não quer se identificar, que é simplesmente sensacional. Não é por acaso que o tema da noite de hoje diz respeito a uma das figuras mais importantes do espiritismo no cenário brasileiro, com reflexos também no cenário, de uma maneira geral, mundial, porque onde tem brasileiro tem espiritismo, por incrível que possa parecer. Nós tivemos oportunidade de verificar até que em igreja, onde pessoas alugam uma sala durante determinados dias, isso no Japão, para se fazer reunião espírita, o que é uma beleza. Se comemora hoje aquele que é conhecido como Kardec brasileiro, 191 anos do seu nascimento, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que você já deve ter ouvido falar ou lido alguma coisa a respeito. O livro 13º Apóstolo aponta que Bezerra de Menezes foi Zaqueu, aquele cidadão de baixa estatura que subiu no sicômoro, que existe até hoje, inclusive, para ver Jesus passar. E quando Jesus passa por debaixo do sicômoro, diz: Zaqueu, desce daí, que essa noite eu vou cear na sua casa e vou me hospedar na sua casa. Imaginou Jesus falando para você? Desce daí do sicômoro que eu vou me hospedar na sua casa. É simplesmente impressionante, porque você vê na figura de Zaqueu uma criatura já extremamente caridosa. E isso vai se refletindo nas suas outras existências, que nós não temos registro, a não ser no livro Ave Cristo, onde ele foi Apio Corvino. Se você leu ou vai ler o Ave Cristo, você vai encontrar a figura de Apio Corvino, que foi também uma das encarnações de Bezerra de Menezes. Espírito de alta envergadura, estamos gastando um pouco mais de tempo, porque vale a homenagem à data do seu aniversário. De grande envergadura, que no seu desencarne, Celina, a mensageira de Nossa Senhora, de quem ele sempre foi muito devoto, disse que ele estava capacitado para ir para outras dimensões, talvez até mesmo outro planeta. Não de natureza física apenas, mas pode ser, inclusive, em dimensão paralela, né? Em universo paralelo. E ele pede a Celina que interceda por ele, para que ele continuasse trabalhando com os irmãos reencarnados deste planeta, para continuar auxiliando-os no sentido de evoluírem, exatamente nos auxiliando a todos. É ele também que vai intermediar uma solicitação de Chico Xavier, que você deve conhecer, feita a Nossa Senhora. Chico queria uma mensagem que fosse clássica e que respondesse para todos os dramas de uma criatura. E ele pediu a Dr. Bezerra de Menezes que falasse com a Celina, mensageira, então, já aqui citada, de Nossa Senhora, né, de Maria, Mãe de Jesus, que pedisse a ela, se fosse possível, enviar para ele uma mensagem que fosse, então, conclusiva em relação a qualquer tipo de problema, qualquer momento da vida. E o doutor Bezerra disse: olha, Chico, eu vou ver o que eu posso fazer. Né? Vale lembrar que ele se comunicava com espíritos do jeito que nós estamos nos vendo. E você imagina você pedir uma mensagem para Maria, Mãe de Jesus. Você tem que ter muita evolução, não é não? Para pensar. Você está falando com ninguém nada menos daquela que foi responsável em trazer
o senhor planetário para se materializar no planeta, em relação a dar-lhe o corpo. Bom, passado um tempo, Dr. Bezerra volta e disse: eu conversei com Celina, Celina conversou com Maria, mãe de Jesus, e eu trouxe a mensagem. E ele se preparou para psicografar e Bezerra disse: anote aí a mensagem. Tudo passa. A recomendação que Celina disse que Maria pediu a você, para que você coloque na cabeceira da tua cama essa mensagem. Quando você estiver muito triste, você vai ver que tudo passa. Quando você estiver muito feliz, também. Fantástico, não? Tudo passa. Esses são os nossos desafios. Esses são os desafios que nós temos para fazer com que a nossa luz brilhe. É tão interessante notar que isso é um dado científico e já não é novo, de que às vezes, diante da realidade nossa, da nossa vida, nós, claro que isso não é genérico, podemos, ou às vezes até dizemos, ou podemos afirmar que não temos capacidade, condições suficientes para abraçar determinadas tarefas, desafios, situações a serem vencidas, etc. Porque nós estamos num planeta de expiação e provas, indo gradativamente para a regeneração, significando dizer que a gente não está numa colônia de férias, né? Onde exige muita garra de cada um de nós. São muitos os desafios e eles surgem, e, claro, para espíritos em provas. Nós não precisamos expiar, mas as provas nós vamos passar. E às vezes nós nos dizemos, de novo, não se generalizando, incapacitados, incapacitadas diante dos problemas, das dificuldades, dos desafios. Mas sabia você, e talvez você saiba, que nos seus octilhões de células, a quantidade de energia existente numa criatura de 80 a 90 quilos, e nisso eu sou privilegiado, mas você não precisa ter 80 a 90 quilos, mas fizeram numa média de uma pessoa de 80 a 90 quilos, existe energia de, pasme, 147 mil bombas atômicas, é esse número que você viu, 147 mil bombas atômicas semelhantes a que destruiu Hiroshima na Segunda Grande Guerra. A energia que você, eu, nós temos é semelhante a uma explosão de 147 mil bombas atômicas daquele tipo que foi usado em Hiroshima. E depois você diz que não tem condição, que não tem energia. Depois nós dizemos que não temos energia. Somos solicitados para um trabalho na casa espírita, no voluntariado na casa. Mas eu não estou preparado e preparado, eu não tenho forças para fazer isso, eu não tenho condições. Não. Como não? Aliás, é Marianne Williamson, uma espiritualista americana, que diz que é comum nós temermos mais a nossa luz do que as nossas sombras. Que incrível, né? A gente tem mais receio, às vezes, da nossa luz do que das nossas sombras. E é interessante que, às vezes, nós nos retraímos em relação a não colocarmos a nossa luz em favor de nós mesmos a se refletir nas outras pessoas. Por vezes nós deixamos de mostrar o nosso entusiasmo, por vezes deixamos de mostrar o nosso bom humor, deixamos de mostrar as nossas qualidades por receio do que
as pessoas possam pensar ao nosso respeito. Não é assim? Nos chamarem, às vezes, de talvez despreparados, despreparadas, ou iludidos, iludidas, que não veem a realidade da vida. Por vezes somos tão bombardeados pela mídia em aspectos negativos do ser humano, que na realidade reflete grupos muito pequenos. São aqueles que saem da regra, que viram notícias, e aí essas notícias são repetidas, às vezes até mesmo o vídeo, quando se coloca, se repete várias e várias vezes. E o registro é aquele registro negativo, para baixo, aonde... Como que a gente vai expressar a nossa alegria, a nossa motivação, o nosso entusiasmo, quando as pessoas, por vezes, vão nos olhar e dizer, ele não enxerga a realidade. Quando não é aquela realidade, a realidade é aquilo que você, eu, nós somos. E que Jesus disse, sois luzes. E se os seus olhos forem luz, todo o teu corpo se refletirá na luz. E o que é mais interessante, nós vamos irradiando a luz que temos dentro daquilo que nós temos. Nós vamos contagiando outras pessoas. É já da neurociência dizer que você, eu, todos nós somos conectados através do cérebro. Já não é mais não são mais as informações espíritas a respeito dos aspectos de conexão energética, de similaridade vibratória, etc. Dê o nome que você quiser. Nós nos conectamos em aspectos elétricos com os nossos cérebros. Então nós influenciamos e somos influenciados. Já se olha isso sobre os aspectos de cérebro. Daqui a pouco vai se encontrar o perispírito e daí em diante. Ficamos conectados. Percebeu como dá para nós irradiarmos a nossa luz? E não existe uma criatura que não possa, de fato, fazê-lo. Tanto é que nós trouxemos um exemplo de uma das obras que precisa, como todas as outras, precisam ser estudadas, que são as obras da psicografia de Francisco Cândido Xavier, particularmente nesse caso, André Luiz, no livro Libertação. O livro Libertação é todo um tratado de um processo obsessivo, quase possessivo, de subjugação, aonde você tem um magnetizador de nome Leôncio, que era um indivíduo que se utilizava do magnetismo para atuar na Margarida. Margarida era filha de Gúbio. Gúbio é o mentor dessa obra. Então, Leôncio atuava, junto com outros parceiros, magnetizando Margarida para fazer com que a Margarida atuasse magneticamente no seu sistema imunológico, baixando o seu sistema imunológico para que ela adoecesse e desencarnasse mais rápido. Em desencarnando, fica na mão dos obsessores. Essa é a estratégia. Assim, grosso modo. E Leôncio era o magnetizador que atuava na Margarida. Por uma série de razões, nós vamos encontrar o Leôncio que se desloca dessa posição e deixa de atuar diretamente como magnetizador em Margarida. Nós trouxemos um pedacinho dessa parte, que é no capítulo 17, a assistência fraternal. André Luiz fala aos seguidores do Cristo que ainda se mantêm indecisos, alimentando negativismo sobre a capacidade de servir Jesus com os poucos recursos que possuem. Tem alguma relação conosco, não? Olha que interessante, né? E aí ele vai atender um caso, pessoal. Ele vai ouvir uma história de um escritor. Olha a responsabilidade do que se escreve, do que se fala, do que se manda por texto,
né, de vídeos, de fotos e coisas do gênero. Ele vai falar com um escritor, ele encontra lá o indivíduo desencarnado, que se encontra no umbral, que lamentava ter cultivado o gosto da volúpia e o xiste malicioso entre os jovens. O que acontecia nesse caso? Eu não falei de conexão através da condição do próprio cérebro. Indo mais profundamente, é o seguinte: as ideias que são lançadas, as pessoas, quando você lança a ideia, você lança formas de pensamento. Não é? Então ele lançava ideias de sexo desequilibrado e coisas do gênero. As coisas positivas também funcionam assim, com a diferença que elas são muito mais extensas e não ficam circunscritas às dimensões, por vezes, do planeta. Atuam em outras dimensões, inclusive fora do planeta, se for o caso. Mas se criam formas de pensamento. Eu estimulo as pessoas. Vou estimulando as pessoas vão assimilando essas ideias, criando as suas formas de pensamento por sua vez, que fazem a identificação, e como sou eu o emissor, o estimulador, o incentivador, voltam para mim, enriquecidas daquilo que as mentes captaram, assimilaram, criaram e voltam para mim. Sendo desequilibradas, o que ele via eram as imagens que realimentavam o processo de retroalimentação, inclusive, que voltavam para ele e atuavam nele como se fossem criaturas vivas que o castigavam tremendamente por conta daquilo que ele próprio criara nas mentes das pessoas. Está simples de entender, não? Então, ou seja, eu projeto algo em vocês assimilam a ideia e, claro, há uma conexão, são meus lançamentos, são as minhas projeções, volta para mim enriquecido, como diz Emmanuel no livro Leis de Amor, que nós colocamos um agente energético na corrente da vida. Olha como é sério. E volta para a criatura enriquecido do bem ou do mal que nós desejamos. É de impressionar. Então, aquilo que é meu volta para mim, com a intensidade dessa assimilação. Não é? Todos nós fazemos isso em tempo integral, não precisa estar registrado, não precisa estar teclado, não precisa estar falado. É através daquilo que estamos emitindo em tempo integral. Por isso que Hermes Trismegisto, né? Trismegisto que é 3 vezes grande, não se sabe se ele existiu mesmo. Às vezes ele é confundido com o deus Tote, do Antigo Egito. A gente já trouxe essa informação aqui, estamos repetindo. Ele diz, num dos seus ensinamentos, que nós precisamos pensar e não sermos pensados, pensadas. Por que ele diz isso? Porque quando eu não vigio o meu pensamento, aí nós recorremos a Jesus, quando eu não vigio o meu pensamento, eu vivo ao sabor das emoções, dos pensamentos que eu vou me alimentando. Quando eu começo a me vigiar, eu passo a dizer, isso me serve, isto não serve. Eu passo a ser dono de mim mesmo dentro das minhas possibilidades. Todos nós podemos fazer isso. A tortura dele era receber aquilo que ele deu de negativo. Isso não é um ponto importante para nós refletirmos. Porque é isso que cria barreiras em nós mesmos, impedindo que nós possamos expressar aquilo que somos. Criamos verdadeiras redomas ao nosso redor. Tanto é que, por uma situação desagradável, né, falando de um espírito com um nível elevado como o de um Chico, por uma situação desagradável ocorrido lá com a questão do cachorro dele e tudo mais, ele, por mágoa, ele criou uma espécie de uma redoma ao redor dele, que o Emmanuel foi falar com ele, dizendo, olha, o que você criou ao seu redor pela mágoa que você tem da vizinha que envenenou o seu cachorro, está impedindo a nossa ação para o nosso trabalho de psicografia. Eu estou falando de um Chico. Percebeu?
o quanto é importante esse processo de vigilância. Por isso que, repetindo, eu sempre dou mais o direcionamento, porque eu prefiro essa colocação, que está em Marcos, no seu capítulo 13º, no seu versículo 33º, que ele diz, olhai. Olha que fantástico. Vigiai e orai. Às vezes a gente olha a vida da vizinha, do vizinho, com uma facilidade incrível, mas esse olhar é uma autoanálise. Porque eu também não sei o que vigiar se eu não me conheço. Eu preciso encontrar em mim, para me vigiar, oro, me reforço na vigilância e na minha autoanálise e faço esse trabalho. Para eu não me comprometer comigo mesmo, para eu não criar situações comigo mesmo. No caso do Chico, para resolver, ele teve que se responsabilizar por uma dívida para dar um presente para a mulher, para poder quebrar essa estrutura. Quando a mulher, ao receber o presente, vem abraçá-lo e ele vê essa estrutura criada por ele se desfazer naquele instante das energias positivas dela que destroem a estrutura mental que ele havia criado. Até aí está uma beleza a história. O Gúbio chama o Leôncio e diz para o Leôncio, atua auxiliando. E o Leôncio faz a seguinte pergunta, Até outro dia ele estava atuando na Margarida para levá-la ao desencarne. Ele é chamado, nesse caso, para usar os mesmos recursos que ele usava em intensidade, agora dosado para assistir o indivíduo que se encontra completamente auto-obsidiado pelas próprias ideias que ele faz, não é? Ele faz o envio e recebe essas energias todas multiplicadas. Ele diz, atua agora. E ele diz o seguinte, o maior criminoso pode abreviar longos anos de pena, entregando-se ao resgate próprio, através do serviço benéfico aos semelhantes. Nós já notamos que alguns exemplos que nós temos na sociedade, um deles é o AA, foi fundado por Bill Williams, que era um alcoólatra, que era um dependente químico. É uma metodologia que não se tem uma estrutura totalmente científica, mas que já tirou milhões de criaturas da dependência do álcool. É alguém que sofreu, que passou pelo problema e que sabe como é, que entende a linguagem de quem está passando pela situação. Então, se nós temos, de repente, momentos onde nós fomos frágeis, lembrando Jesus lá para Tiago, no livro Boa Nova, o homem, o ser humano, é mais frágil do que mal. A fragilidade do ser, a nossa fragilidade está no desconhecimento de nós mesmos. Quanto menos eu me conheça, mais eu sou frágil. Uns são frágeis diante da mesa. Não é da mesa, é daquilo que está sobre a mesa. Outros são frágeis em determinadas situações, outros são frágeis com a língua, que não é o nosso caso, efetivamente, não é verdade? Mas é uma realidade que André Luiz, cuja mensagem se chama A Língua, nós indicamos, você pode colocar na internet, a mensagem chama A Língua, que ele diz que Deus é tão bom que a língua, sendo um músculo, não ganha volume. Veja como Deus é bom. Veja como Deus é bom. Então, a oportunidade serve para todos nós. E ele, quando chama o Leôncio, ele diz isso. Ele diz assim, começa hoje, aqui e agora, com o Cristo. Em tua determinação de ajudar, esconde-se a solução do segredo da felicidade própria. Está com problema? Trabalhe. Está magoado, magoada? Trabalhe. As coisas não estão indo do jeito que você queria? Trabalhe mais. Preste serviço, seja voluntário, seja voluntária. Hoje vai ter um monte de inscrição no término, que vai ser uma loucura, né? Mas
saia de você, saiamos de nós, porque a solução para ser feliz é quando nós servimos o semelhante. Porque não dá e dá para exercitar um potencial que temos se nós não tomamos não fazemos os primeiros movimentos. A gente tem que sair da gente. Você está vendo aí um caso de um indivíduo que era um obsessor. Existe uma passagem, aliás, vivência de um amigo nosso, que é o Rossandro Klinger, que ele foi para um trabalho que eles chamam de desobsessão, que é um trabalho de esclarecimento, e no trabalho, quando ele chegou, o pessoal colocou ele sentado para trabalhar na sustentação. Então, às vezes a gente diz assim, mas eu vou ficar aqui na sustentação? Vai. Até porque se não tiver ninguém para sustentar, como é que vai ser a realização da atividade? Não é verdade? E ele sentou-se na sustentação e ele passou a apresentar, a observar, e teve um médium que deu passividade para um espírito altamente endurecido, e passado um tempo extremamente revoltado, um outro médium deu passividade para o mentor da casa. E aquele que era o espírito desequilibrado, quando o mentor começou a falar com ele, ele disse o seguinte: Você está me dizendo isso? Mas era você que chefiava a nossa gangue. Era o mentor da casa. Era você que era responsável por nós. Agora é você que está me dizendo isso? O mentor não disse. Porque eu mudei, porque eu conheci Jesus, porque eu dei os braços para não sei quem. Ele não disse, ele disse, fulano, sou eu. Eu só decidi seguir em frente. Não é genial? A gente é só decidir seguir em frente. Mas eu tenho... É só decidir seguir em frente. Era o que o Leôncio disse. Você. É só decidir seguir em frente. Que a gente... Não importa. Já foi. Serviu de experiência, trouxe-nos até aqui. É daqui para frente. Não é? Por isso que a gente já vem com a bênção do processo do esquecimento nesse cérebro que é novo. Para quê? Para não ter que ficar amargando a situação. E às vezes a gente diz, mas eu quero saber o que eu fui na vida passada. E aí está lá a resposta no livro dos Espíritos, que como é dos Espíritos, a gente não lê, porque deixa para os Espíritos lerem, não é verdade? Então o fato está lá a resposta. Eu posso saber o que eu fui na outra existência? Pergunta Kardec. A resposta é sim. E aí, claro, como? Diz assim, basta que você analise as suas tendências. Ora, se eu sou um fofoqueiro, o que me adianta saber se eu fui escravo, escrava, rei, rainha? Eu fui escravo, escrava, rei, rainha, fofoqueiro. Não é verdade? Eu era uma língua de trapo, não importa onde eu estava. Ponto. O que eu preciso resolver? Os meus trajes? Não, a minha língua. A minha maneira de me portar. Ponto. Eu sou irascível. Via de regra, tem assim, começa com gastura, que vira gastrite e depois acaba virando outras coisas. Como dizem os nossos irmãos cariocas. Não, mas eu devia ser um espadachim. Espadachim, coisa nenhuma. Você é um indivíduo que não sabe se controlar, perde o controle. Vai efetivamente, quando ainda vai para a gastrite, quando ainda vai para uma úlcera. Mas são essas nossas realidades. Eu preciso trabalhar essas tendências. E é daqui para frente. Porque lá me trouxe até aqui. É daqui para frente. Que é isso que importa. Por isso que ele diz isso. E, óbvio, por isso que o convite de Jesus, resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha que beleza, está em Mateus, no capítulo 5, versículo 16. É tão interessante notar que quando Jesus vai falar com Ananias, que era o indivíduo que Saulo de Tarso perseguia por ter convertido a Abigail, que era a sua noiva, ele chega para Ananias e é incrível, porque ele diz, você encontra lá em Atos dos Apóstolos, né? Ele diz, Ananias, ao ouvir o chamamento de Jesus, diz, eis-me aqui, Senhor. Ponto. É interessante notar, porque se nós contamos com Jesus, Jesus conta conosco. Porque vai lá no Fonte Viva de Emmanuel, pela psicografia de Chico, e nós encontramos a mensagem de Emmanuel dizendo, o Criador auxilia a criatura através da criatura, seja ela encarnada ou desencarnada. O Criador atua na assistência a todos nós através de alguém que se relacione conosco, ou às vezes nem tanto, tromba conosco em algum lugar. É uma página que nós recebemos, é alguém que nos aborda, às vezes do nada, e nos diz alguma coisa, nos chama atenção para isso, ou são familiares, ou amigos, ou pessoas desconhecidas. É a assistência que acontece. Por isso que se a gente conta com o Cristo para se expressar na nossa dimensão, precisa contar conosco. É interessante notar que quando Saulo, né, ainda Saulo de Tarso, cai do camelo, na visão que ele tem gloriosa de Jesus, aqueles que o acompanhavam, há um processo de vidência onde só ele vê Jesus, os demais não viam. Não havia uma materialização, como é conhecida vulgarmente, não é? Que é tecnicamente é uma aparição tangível. Não havia uma materialização de Jesus, era um processo de vidência. Os que estavam acompanhando Saulo, próximo da porta de Damasco, que ele ia atrás do Ananias. Eles acham que o sol do deserto houvesse causado no Saulo uma situação que agredisse de tal forma o cérebro dele que ele estava delirando. Era um delírio pela temperatura e pelo sol escaldante em relação porque não se usava um tecido para proteger, quando muito. E acham que ele delira, quando ele... É interessante que quando Jesus faz a pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Imaginou? Como é seu nome? Álvaro. Imaginou, Álvaro? Álvaro, por que me persegues? Rapaz, eu me enfiava eu não sei você, Álvaro, mas eu me enfiava a cabeça no deserto, na areia que nem um canguru. Canguru não, um avestruz, e nunca mais saía dali, né? Imagina Jesus perguntando para você, por que me persegues? É interessante notar que o Saulo, ele não fica dizendo o que a gente pode ser que diria, claro que não todos. Sabe o que é, Jesus? Você não vai querer contar comigo, né? Primeiro que eu estou perseguindo aquele povo que acredita em você, que te segue. Segundo que eu já causei dano para Deus e o mundo. Já mandei executar o meu cunhado, que era o Estevão, né? Você já viu que cunhado é problema há mais de 2000 anos já, né? Vem no pacote, né? Fazer o quê? Veio no pacote. Comprou, leva o pacote inteiro. Aí o ponto é, mandei executar o meu cunhado com a moça que eu estava com data marcada para casar, a irmã dele do meu lado, que reconheceu ele. Criei uma situação em Jerusalém que eu já mandei botar em prisão uma quantidade gigantesca de pessoas, uma outra que já foi executada, e famílias inteiras estão se mudando de Jerusalém porque a perseguição está implacável. Mas devia ter algumas outras desculpas, poderiam ter sido dadas. Mas ele não dá desculpas. Ele faz essa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça?
Essa é a pergunta que a gente pode fazer para Jesus. Não precisa ter intermediário, porque o Senhor não está distante de nós, Ele está conosco. Não foi isso que Ele disse? Que Ele ficaria conosco até a consumação dos séculos, ou seja, até que nós tenhamos essa total controle sobre nós mesmos, tenhamos evolução, estejamos nele como Ele está em nós. A gente pode perguntar: o que o Senhor quer que eu faça? Só. E Ele sempre vai dizer: olha, por Saulo Ele disse: você entra em Damasco e procura o Ananias. Imagina a roubada por Ananias. Na hora que Ele disse assim: ó, o Saulo está chegando aí, você vai cuidar dele. Imagina o Ananias dizendo: mas Senhor, até isso. Imagina a situação. E Jesus nos traz, sem qualquer aspecto de religiosidade, de religião fanática, de situações que são contra... Ele nos traz, através de oportunidades as mais diversas, a condição do exercício do bem, do exercício da luz em favor de nós mesmos, porque à medida que nós vamos nos iluminando, nós vamos iluminando as pessoas com as quais nós nos relacionamos, nós mesmos, com todos os problemas que a gente tem que resolver, com situações pendentes, com hábitos desagradáveis que precisam ser substituídos, com uma série de problemas, porque a gente já fez isso ou deixou de fazer aquilo, etc. Mas somos nós mesmos, essas criaturas que podem ser verdadeiros faróis para as pessoas, não é que pode... De repente é uma semente que brota e que ela traz muitos frutos, e às vezes é uma pessoa só que nós possamos auxiliar. Aliás, é Emmanuel, de novo, no mesmo livro, Leis de Amor, que diz que se em toda a nossa reencarnação nós salvarmos uma pessoa, e salvarmos significa conscientizarmos a criatura, darmos direcionamento para a criatura, etc., algo que seja a luz para a pessoa. Ele disse... nós já garantimos ter ganho a reencarnação com uma pessoa só, que a gente dê direcionamento, que a pessoa se conscientize, que ela tenha um pouco de luz na sua vida, um pouco de discernimento. A gente já ganhou a reencarnação. Não precisamos nos transformar de uma hora para outra para poder fazer com que isso vire realidade. Por isso que a gente tem que se encorajar e atuar em nome de Jesus, sim, não se ocultando na sombra de nossos erros, próprios de almas que somos nós, que ainda estão sujeitas às experiências reencarnatórias. A gente não pode desprezar as oportunidades de servir ao próximo que nos são oferecidas aos que ainda como nós erram. Não erra no sentido porque quer errar, erra porque desconhece, está fazendo pela primeira, segunda, terceira vez, e ainda existem equívocos na situação. Mas as oportunidades estão aí, a gente precisa abraçá-las. Voltando à já citada Marianne Williamson, ela diz o seguinte, entre outras coisas: nós nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós. Não está apenas em um de nós, está em todos nós. Olha que beleza. Não é exclusividade deste ou daquele. Mas o Chico era o Chico e você é você. Mas o Saulo, que depois foi Paulo de Tarso, era o Paulo. E você é você. E está de acordo na condição, diz Emmanuel também, já na obra citada mais de uma vez, que nós estamos no local e no momento onde nós sejamos melhores e mais úteis para nós mesmos e de nós para o semelhante. Ponto! Você queria estar onde? Na dimensão espiritual? Vai saber se o GPS lá não funciona e em vez de ir para o nosso lar, a gente dá aquela errada e fica ali no umbral. Isso se ficar no umbral, né? Porque se errar muito, vai para debaixo da crosta. Diz, nossa, né? Ali nem a luz do sol chega. Olha que loucura, a gente reclama de morar na Flórida. Eu estava dizendo para uns amigos há pouco, né? Viver na Flórida é uma beleza, porque se existisse céu e inferno e purgatório, você saia daqui direto para o céu.
porque é um purgatório com esse calor que faz o tempo todo. Né? Então, olha que beleza. Está vendo como Deus é bom? A gente está no local onde nós possamos ser mais úteis e melhores, a começar de nós mesmos, para expressarmos a nossa luz. A gente não pode dizer que não tem, não é? A gente não pode dizer que não tem. Nós temos muito para dar para os outros, mas o que acontece é o contágio, a contaminação da situação de querer jogar para baixo, de querer desclassificar. As notícias são sempre notícias desagradáveis. E quando surgem notícias agradáveis, e elas surgem rotineiramente, nós desconfiamos. Não pode ser verdade. Não é assim? Pode ser verdade. Por quê? Porque é um bombardeamento. Não quer dizer não ser informado, não ser informada. Claro que pode ser informado, mas tem que ser critério em relação à informação que chega. É fazer uma análise. Quais são os interesses que estão envolvidos por trás? E de mais a mais, o que se sabe é uma opinião. É uma situação muito comum, é como briga de marido e mulher. Não é verdade? Você tem uma versão, duas versões e a verdade. Que às vezes nem eles dois sabem. Né? Porque já estão quebrando um pau já de tantas reencarnações juntos, né? Porque vem junto e briga, e vai e volta, e desencarna, briga lá em cima, desencarna, briga aqui embaixo, desencarna, briga lá em cima. É sempre assim, às vezes vai e fica essa coisa. Né? Eu me lembro de uma aluna, acho que eu já contei para vocês, mas vale a pena essa passagem, porque eu falava de assunto de casamento, etc., de vai com quem, volta não sei com quem, ela levantou e disse, o senhor, imagina, me chamando de senhor. Aí eu disse, o senhor, mas já de dedo em riste e em pé. Aí ficou, aí ele disse, o senhor está me dizendo que é aquela coisa que eu tenho lá em casa, aquele traste que eu aturo há 25 anos, eu vou ter que voltar com aquilo. Ficou um silêncio na sala, que se passasse uma mosca você ouvia. Eu disse, Jesus, onde é que eu fui amarrar o meu burro? Como eu fui tomado de surpresa, eu fiquei calado. Mas foi subindo um calor. Aí eu falei, o que eu vou responder? Como eu não falasse nada, ela voltou a carga com o dedo em riste e disse, o senhor está dizendo que eu vou ter que vir com aquele traste que eu aguento lá em casa? Aí eu tive que pedir socorro aos universitários de imediato. Falei, pelo amor de Deus, me diga alguma coisa. Claro, os mentores auxiliam nessa hora. Eu disse, absolutamente. A senhora não vai precisar vir com o traste. Até porque o traste não estava ali. Não é verdade? Podia ser que o traste estivesse ali. Mas não estava. Pelo menos, né? O dito traste não estava. Aí disse, não, de jeito nenhum. Com aquele traste a senhora não vai precisar vir. Mas com aquilo que está no seu coração, sim. Porque é isso aí. Não é? É aquilo que está em mim. É com isso que eu nem preciso vir. Eu estou em tempo integral. E não dou espaço. Olha a nossa amiga aí, não dou espaço para refletir a luz. Porque, mas eu não posso levar esse desaforo para casa. Né? Comigo é assim, muda até o nível da respiração, quando não fica ofegante, da taquicardia, é uma coisa impressionante, embrulha estômago, não é verdade? Está se matando, se envenenando. Mas eu não vou deixar isso de graça. Eu não tenho sangue de barata. Não, você tem sangue azul, miserável. É isso que você tem. Aí, mas assim, fica se corroendo. Desencarna antes da hora. Desencarna antes da hora. Porque a gente vai minando o duplo etérico, que é o fluido vital que vitaliza as células. A gente vai minando ele. E vai atuando no nosso sistema imunológico.
com tamanha intensidade, que aí começa a surgir, por exemplo, irritações na pele, que a gente não sabe o que é, gripes ou resfriados continuados. Se tem o vírus da herpes, é sessão após sessão, a coisa vai num contínuo, vai minando. Quando você vai ver, você desencarnou. Aí chega lá e diz, fulano, o que você está fazendo por aqui? Você tinha que vir com 120, você está vindo com 70. Desencarna. Querem ver dois aspectos que, se não usar da luz que é nossa, desencarna mais cedo. Mau humor e estresse. Se juntar os dois, é uma beleza. Você não deve ser mal-humorado nem mal-humorada, né? Você deve levantar de manhã já irradiando luz, né? Assim, desde o bom dia. E às vezes a gente diz assim, não fala comigo de manhã, porque de manhã eu sou um bicho. Diga para essa pessoa que diz que é um bicho, que é o bicho que vai morrer mais cedo. Porque vai. E às vezes age como um bicho. Você diz bom dia para a pessoa volta para a gruta da onde saiu, do primitismo da caverna e responde Pegou. Você não vai ser feliz desse jeito. Muda a sintonia. Muda a sintonia, porque desencarna mais cedo. Olha aí o que ela está dizendo. A luz não está em um ou outro, está em todos nós. Para nós expressarmos para o semelhante, para nós colocarmos em ação, para nós refletirmos Jesus. A gente acha que para refletir Jesus tem que ser perfeito. Perfeita, nada disso. Refletir no que for possível. Que o seu bom dia seja um bom dia. Que leve paz para as pessoas. Deseje isso. Se as pessoas não corresponderem, ele fica com você. Ele vai, inclusive, entrar em contato com mentes que a gente não suspeita, que vão enriquecê-las e voltam enriquecidas para nós. É saúde, é alegria, é felicidade, é entusiasmo. Bota isso para fora. Mas o que é que eles vão pensar? Nada mais do que já pensam. Agora que você está frequentando psicanálise, ficou mais louco do que era. Ponto! Mas é um louco saudável. Não é? Uma criatura saudável. Não se, sabe, a gente fica muito preocupada com o que os outros vão achar. E aí a gente se enclausura em nós mesmos. Nos fechamos em nós mesmos, não damos a oportunidade de expandirmos a luz. Não demonstramos a luz. Por isso que ela diz, a gente tem mais receio da luz, que é nossa, do que das nossas sombras. É melhor eu mostrar, ser mais ou menos igual aos outros. Então, todo mundo triste. Aí você começa a andar assim, viu? Como é que tá? Falando, o negócio tá ruim, né? Pois é, tá chovendo, hoje tá chovendo, amanhã vai fazer sol, pois é, sol, tá calor, né? Aquela coisa, vai encolhendo, já viu, não? As pessoas vão encolhendo, vai ficando assim, vai vendo. Depois você corta isso no vídeo, viu, Ítalo? Os caras vão botar numa camisa de força. Aí, não é verdade? Vai ficando assim, vai ficando para dentro. Você vai falar com a pessoa, diz, fulano, como é que você está? Ele explica, no detalhe, como é que ele está, e é só miséria. Ele termina de explicar, você está pensando, você acha, é bom que eu não tivesse armado, porque me dava um tiro na cabeça. É uma coisa, fica aquela situação. Então você é igual, todo mundo assim para baixo, vai reduzindo, não é? Só falta ir babando ao mesmo tempo. Que isso? Percebeu? A gente tem que quebrar essas estruturas. Isso não é utopia, isso não é fantasia. Tem que ser de nós. Porque se a gente tem um pouco mais de esclarecimento, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente quer mundo de regeneração com gente regenerada onde? Que vai passar aí outra pandemia? Já não liquidou. Vai passar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Está vendo? Já começou a limpeza. Já estão levando todo mundo que não presta.
Pô, eu estou por aqui, sinal que é raro. Tá vendo? Não é assim. Estão levando todo mundo. Você vai ver, vai desencarnar todo mundo. Que isso? Você acha que Deus precisa dessas utopias, dessas fantasias? Tira a gente da humanidade. Para quê? É só esperar 100 anos. Não é verdade? Desencarna todo mundo. Não precisa matar filhos e filhas. Desencarna todo mundo 100, 120. Tem uns que resistem 134, que nem aquele senhor lá no México. 134 anos lúcido. Porque às vezes a gente chega aos 120 e não sabe se está indo, se está voltando, se é gente, se é salsicha. Né? Fica numa situação... Aí não adianta nada. Mas, 134 anos lúcido. Aquela senhora lá em Minas, bom, mineiro é outra coisa à parte, né? Porque aquilo vive que é uma beleza. Aí, 120 anos, senhora, qual é o segredo? Ela disse, eu sou feliz. Incrível. E para um outro paulista centenário, diz, qual é o segredo? Ele disse, basta não morrer. Olha que beleza, você não morre e você chega aos 100 anos. Fantástico, né? O cara de bom humor. Né? Perguntaram para o Churchill, o repórter da BBC para o Churchill, perguntou para ele, Mr. Winston, ele estava fazendo 80 anos, eu espero, quando o senhor chegar aos 90 anos, eu espero estar aqui para entrevistá-lo novamente. Aí o Churchill disse para ele assim, você me parece bastante saudável. Olha que fantástico. Você me parece bastante saudável. Não é verdade? Ou seja, você tem que estar para cima. Você tem que sair daqui hoje e dizer, nego, eu vou arrebentar. Sabe, eu vou botar luz nesse pessoal. Eu, na hora que eu estiver na Turnpike, na hora que estiver tudo congestionado, eu vou orar pelas pessoas. Não adianta você ficar tenso, tensa, que você vai morrer mais cedo. E ainda tem um problema, você morre e fica no carro, preso no carro. Você está achando engraçado? Eu já vi casos. Né? O carro não pegava, de jeito nenhum. Só pegava quando chegava a esposa perto. Era uma coisa impressionante. Aí o fato é ficar preso nas coisas. Por quê? Por quê? Não é verdade? Não sai de si mesmo, retido nas coisas do dia a dia, etc. Ela diz mais, ela diz assim, conforme nós deixamos a nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. Olha que genial! E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente libera os outros. Olha, é por contágio. Você vai contagiando as pessoas. Mas a coisa está ruim. Vamos pensar no melhor, vamos fazer prece juntos. Se a pessoa não tiver, não aceitar bem, vamos levantar o pensamento, vamos melhorar, vamos procurar fazer com que as coisas mudam, a gente sabe disso. Levar alguma coisa que tire a pessoa da mesmice. Por vezes é um processo auto-hipnótico. A gente vai se auto-hipnotizando, ou a pessoa está auto-hipnotizada. E a gente pode ser o veículo de iluminação dessa criatura, contagiando pelo nosso estado, procurando manter o bom humor. Não é o tempo todo. Você acha que o Humberto é isso aqui o tempo todo? Nem pode, né? Tem que haver algumas situações acontecem que eu tenho que administrar, como todos nós. Agora, na hora que a coisa botina aperta, recorrer à prece, pedir ajuda. Claro, errou, peça perdão. A pessoa errou contigo, perdoe. Não é querer ser capacho de ninguém, mas é mudar a sintonia, mudar a maneira de se expressar. Emmanuel diz para nós no livro Consolador, em todo homem, ser humano, né, repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual
Pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação? Ele está dizendo o seguinte, pode a criatura terrestre, ele está falando para nós, participar dos poderes sagrados da criação. Por isso que Jesus lembrou os Salmos 82, versículo 6. Ouvistes, porque o ensinamento era passado, as pessoas não sabiam ler e escrever. Então, era a forma que era passada, era oral. Por isso que ele diz, ouvistes, sois deuses. Olha que beleza. Mas ele faz uma complementação, que é para nós que ele faz essa complementação. Ele diz, podeis fazer o que faço e muito mais. É para nós que ele está falando. Por isso que ouvistes, sois deuses, então que brilhe a vossa luz. Nós deixamos praticamente quase 15 minutos para uma proposta que a Lívia nos fez na última vez que estivemos aqui, até fizemos esse exercício de 15 minutos, onde nós nos abrimos para perguntas e respostas, se alguém tiver alguma pergunta a respeito do tema, outro assunto que queira colocar, não são 15 minutos, são 10. Se dê por satisfeito, porque já recebi lá a instrução de que são 10, tá bom? Aí, eu já estava muito empolgado para os 15 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Por favor. Eu queria adicionar uma coisa. Adicione. Tipo, inhale, and exhale, like, durante o dia, inspirar, segurar a inspiração e pensar positivo. É uma maneira. Até tem outra. Você sabe que o Chico recomendou, inclusive, quando a gente tome banho, que na hora do chuveiro é uma beleza, a gente sintonizar com os amigos espirituais, porque eles magnetizam a água. Não é fantástico? Ela deu uma dica, né, da inspiração e expiração, e você, na hora que você... Porque às vezes você fica fazendo o quê? Tomando banho. Fica cantando lá, querendo ser cantor, cantora, não sei o quê. Tudo bem, vale a pena. Mas o fato é, mentaliza na hora os seus mentores, suas mentoras, etc., que ele dizia, eles magnetizam a água. Olha que beleza. A gente recebe como se fosse um verdadeiro passe em relação a isso. As coisas são tão simples. Se alguém não tiver pergunta, eu vou contar um caos. Sabe aquelas filas intermináveis que se faziam lá no Grupo Espírita da Prece, que era o centro dirigido por ele? Às vezes ficavam 700 pessoas, às vezes 1000 pessoas para se despedir dele. Nós temos essa necessidade, e é uma necessidade muito bonita, né? Nós temos essa necessidade de tocar. O nosso sentimento precisa do toque. Isso é muito bonito. É a mãe que toca o filho, nós que tocamos amigos, amigas, não é verdade? Nós que, brasileiros principalmente, nós somos criaturas muito assim, amigáveis, nós gostamos de abraçar e dar beijo, né? Eu venho de família italiana, é um beija-beija miserável, a gente beija tio, beija prima, beija todo mundo, é uma coisa impressionante. E aí é interessante notar que esses aspectos são tão incríveis que aquelas filas enormes fizeram com que ele usasse peruca. Por isso. Aí os espíritas caíram de pau, porque, imagina, vaidade, colocar peruca, não sei o quê. O que acontecia? Ele ficou careca. E você já percebeu que o careca... Deixa eu ver se tem algum aqui. Ele tem a gente tem um fascínio por careca. Porque é um processo oracular. É como se fosse um globo que a gente vai ver o futuro. Não contente em olhar para a careca, a gente faz o quê? Dá uma... Que é para sair lá o gênio lá de dentro e manda uma beijoca. Não é verdade? Isso deve ser uma careca disputadíssima, né? Aí o fato é que uma pessoa vai lá, bota 700... Alisa, beija, alisa, beija. Aí tem gente que tem calo na mão, alisa, beija, beija. Feria. Porque o couro cabeludo é muito, muito fino. Né? Aí ele começou a colocar uma boina, mas o pessoal tirava a boina,
Enfiava a boina de volta. Imagina, destampava, bicota, boina. Ele botava uma peruca. Porque aí você não vai lá, tira a peruca, bota ao contrário, parece aquele cão que fica complicado. Foi por isso que ele usava a peruca. Mas isso não era o ponto. O ponto é que, nessa fila, é que a gente sempre aproveita, porque o pessoal diz, ele usava peruca, é vaidade, etc. Que isso? Vocês, meninas, precisam se pintar. Aliás, 50% da produção dos produtos de beleza, né? Comumente conhecido, 50% da indústria já é consumida por homens. Sabia disso, não? É claro que tem que se cuidar, nego. Tem que se cuidar. Você, moça, tem que se pintar, se maquiar, etc. Nós, se a gente puder também dar um tapinha de vez em quando, é bom. Sabe, por quê? Não é querer, né? Estica, e às vezes tem até uma amiga que esticou tanto que quando ela ri, ela está levantando os braços, uma coisa impressionante. Não de tanto que esticou. Aí o fato é que, bom, mas enfim, vamos lá na história. Aí, o cara fica enchendo linguiça, como diz o Júlio. O cara fica enchendo linguiça na palestra, aí o fato é, a pessoa chegou para ele com uma receita. A gente falava da magnetização da água, né? Ele chegou com uma receita e ele disse, dona fulana, como vai a senhora? Eu disse, eu não estou bem não, eu fui ao médico e ele me deu esta receita, mas o medicamento custa tão caro que eu não tenho condição. E eu não tenho como comprar esse medicamento, só que eu não posso tomá-lo. Aí ele pegou a receita na mão, ficou olhando para a receita, falou, faça o seguinte, como é que a senhora tem que tomar esse medicamento? Ela disse, tem que tomar um comprimido por dia. Ele falou, então a senhora vai fazer o seguinte, todos os dias a senhora corta um pedacinho dessa receita e toma com água. É isso que eu tenho, você corta um pedacinho pequeno e toma com água. 60 dias depois ela voltou, ela estava completamente curada. O que ele fez? Ele magnetizou. O papel servia apenas como para estimular a condição do próprio, dela mesma no seu sistema imunológico, mas o que ela estava absorvendo pelo perispírito era o magnetismo que a gente vai receber agora aí no passe. Você se concentra, recebe a parte magnética do médium, junto com os dos espíritos, e é o que nós levamos, e é o interessante, e é o que nós podemos dar. É o que a gente pode oferecer. Nós gostaríamos, mais uma vez, de agradecer a sua atenção, pedindo então que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.